Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e se você está nesse vídeo você já é diferenciado, por quê? Porque você está se preocupando em investir, está se preocupando em começar a investir o seu dinheiro, pensando no seu futuro. Se é esse o seu caso, fica nesse vídeo, fica nesse canal porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar, ok? Tudo bem? Bom, um dos assuntos mais procurados no início do ano eu acho que realmente é como investir melhor, como ganhar mais dinheiro, como conseguir uma nova profissão, entre várias dessas coisas que são todas ligadas a como ganhar mais grana, né? Mas assim, investimento é uma coisa muito importante que você tem que fazer aqui, vai muito além de ganhar grana e sim cuidar melhor do seu futuro. Antes de continuar esse vídeo, manda o seu like ajuda a entender que você gosta do conteúdo e fica nesse canal, pode se inscrever à vontade, aí também tem o link do Instagram, também sempre estou deixando umas dicas lá no Instagram, o link está na descrição e fica com a gente nesse canal. Bom, sem enrolação, eu vou começar a falar o seguinte, uma das coisas que as pessoas mais falam, né, quando você vai começar a investir é que você tem que ter uma reserva de emergência. Isso não é clichê, parece clichê, mas não é clichê, porque realmente você tem que ter uma reserva de emergência, principalmente se você for empreendedor. Todo mundo tem que ter, né? É importante que você tenha ali uma reserva, porque se caso aconteça alguma coisa, quando você está tudo em renda variável ela é variável, né? Então tem dia que está na baixa, tem dia que está na alta, eu vou te explicar já mais ou menos isso. Se um dia você precisa de uma grana, quando está na baixa, você vai ter que vender suas ações, seus fundos imobiliários e você vai perder grana. É assim que você perde dinheiro na bolsa de valores. Então fique esperto e comece agora a montar a sua reserva de emergência, que a dica que eu te dou é a seguinte. O primeiro ponto é você ter a sua reserva de emergência, que está aqui, ó, que vai de 10 a 16 meses do seu custo de vida, em uma aplicação segura com alta liquidez. Já vou te dar uma ideia já de algumas aplicações. O que seria isso? Por exemplo, se você ganha R$3.000 por mês, 10 meses daria 30 mil. 16 meses daria ali uns 48 mil reais, né? Então, o que significa isso? Como a gente mensura isso? Você pode ter 16 meses, é até melhor. Se você é CLT, você tem um pouco mais de segurança, né? Você tem ali um pouco mais de amparo de alguma coisa, por enquanto, pelo menos. Se você é empreendedor, você não tem quase amparo nenhum, então tá por tua conta mesmo. Então, se você é empreendedor, eu recomendo que você tenha o máximo possível de reserva de emergência para você começar a investir em renda variável, com menos risco, com menor risco, para que você não precise daquela grana da renda variável, como eu disse no início do vídeo, pode ser que esteja na baixa, e se estiver na baixa você com certeza vai perder grana. Então faça o seu planejamento aí de fazer a sua reserva de emergência, que vai mais ou menos isso aí, tá bom? De 10 a 16 meses numa aplicação segura com liquidez alta. O que seria isso? Eu recomendo aqui um Tesouro Selic, ok? O CDB com liquidez diária, ou uma conta corrente remunerada que hoje é bem comum encontrar aí nas fintechs, pelo menos, ok? Então dá uma pesquisada que existe, que pague no mínimo 100% do CDI. O que significa isso? É que pague 100% do CDI significa que você está ganhando igual a Selic, que é a taxa básica de juros. Então se a Selic hoje, no dia que eu estou falando com vocês, ela está a 9,25% ao ano, se você colocar num Tesouro Selic, você vai ganhar ao ano, baseado naquela grana que você colocar, 9,25%. Ela tem uma projeção para aumentar um pouco mais ainda nesse ano, para controlar a inflação, tudo, não vou falar nisso nesse vídeo, mas enfim, você vai ganhar 100% do CDI. Você vai ganhar 100% daqueles 9,25%. A poupança não paga nem perto disso. A poupança não vai render nem a inflação. Nem o Tesouro Direto está rendendo a inflação agora. Mas é uma opção muito boa para você ter a sua reserva de emergência. Por quê? Porque é uma aplicação segura e com uma liquidez muito alta. Se você pedir hoje, em 2 dias está na sua conta corrente, entendeu? Também você pode ter os CDBs com liquidez diária, que são aqueles títulos de bancos, né? E também essa conta remunerada, conta corrente remunerada, que é um pouco mais raro, mas existe sim. Tem algumas que pagam um pouquinho menos ali do CDI, 90 e poucos por cento, mas mesmo assim compensa. Por quê? Porque a ideia da reserva de emergência não é você ganhar uma puta rentabilidade, é você ter um dinheiro que você precisa, naquele momento que você precisa, você tira, você consegue pegar e não perder rentabilidade e não perder grana no momento, né? Por quê? Porque ele varia conforme a taxa Selic, mas o seu dinheiro que está ali, ele vai continuar sendo o mesmo. Se você colocou 100 mil reais, aquele 100 mil reais ele só vai crescer, ele não vai diminuir, que nem muitas vezes acontece na renda variável, apesar de ter ali um ganho maior, mas se você tem que passar aquele momento, aquele dor de estômago em alguns momentos do mês, vendo a sua grana caindo um pouco. Então, faça a sua reserva de emergência e depois você venha para a renda variável, beleza? Lembrando que esse tipo de investimento você
Você pode fazer por uma corretora ou pelo banco mesmo que você tem, ok? É muito fácil abrir conta numa corretora. Você vai aqui nem um aplicativo de rede social. Eu recomendo, por exemplo, a Clear. Eu gosto muito da Clear para renda variável e da XP para renda fixa. Mas isso foi um hábito que eu peguei desde o início. Você pode fazer tudo numa corretora só, ok? Lembrando que esses investimentos de renda fixa, eles já têm o desconto do imposto de renda, então você não precisa calcular nada para pagar depois. É tudo lá já livre de imposto, na verdade livre não, você paga ali, né? Já desconta automaticamente. A renda variável, você tem que declarar simplesmente na sua declaração de imposto de renda, mandar para o seu contador o extrato, mandar o que você tem, ele vai declarar, só vai pagar imposto de renda em renda variável se você vender uma quantia lá a partir de 20 mil reais, aí você declara o imposto de renda ali, né? Que você vai pagar no mês ali o que você lucrou, com base no lucro que você teve. Depois disso, o que você vai pensar? Eu uso a estratégia 50-50. O que significa isso? Significa que depois desse período que você juntou a sua reserva de emergência, agora efetivamente você vai começar a investir, você vai continuar colocando um pouco de dinheiro na reserva de emergência. Então vai ser o 50-50, significa o quê? Do dinheiro que você tem pronto para investir efetivamente, você vai colocar 50% na renda fixa e aí sim 50% você vai pensar na renda variável. Então, por exemplo, se for R$200 por mês que você quer investir, coloca 100 na renda fixa, seja no Tesouro, na conta corrente remunerada, enfim, e você coloca os outros 100 em renda variável, que você vai dividir nessas principais categorias aqui, ó, tudo na mesma corretora, que são os fundos imobiliários e as ações de empresas. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, eles podem ser de tijolos ou de papéis. Os de papéis, eles investem em títulos, então eles não têm imóveis físicos. Então eles conseguem fazer um rendimento ali com aqueles títulos e repassam para os cotistas. E os de tijolos, eles têm imóveis físicos mesmo. Então às vezes você vê um prédio na Paulista que ele pertence a um fundo, você pode comprar uma fração daquele fundo e participar do aluguel daquele fundo, ou seja, você vira um microdono daquele imóvel também, ok? Eu vou dando dicas aí durante o ano. Por isso que é importante que você se inscreva sobre fundos, melhores ações e tudo mais, ok? Então esses fundos imobiliários, quando você faz parte de um fundo, quando você compra cotas de um fundo, tem fundo imobiliário que custa R$10, entendeu? Tem fundo que custa 100 e tem fundos pagando mais de 10% ao ano, então tem fundos pagando muito bem mesmo. Então quando você tem fundo imobiliário, o legal do fundo imobiliário é que ele não é tão volátil quanto uma ação, ele não chega a ser igual a uma renda fixa, mas ele também não chega a ser igual a uma ação. É como se fosse o meio termo ali. E você tem previsibilidade no que você vai ganhar, ou seja, todo mês você vai ganhar uma porcentagem dos aluguéis, né, relacionados às cotas que você tem. Ok? Então, fundos imobiliários é uma categoria muito interessante, muito importante, justamente para fazer aquela bola de neve. Você vai ganhando aos poucos, daqui a pouco o que você ganha de fundos imobiliários de aluguéis, você consegue recomprar outras cotas. E aí você vai fazendo essa bola de neve que nem eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu estou ganhando mais ou menos uns R$230 todo mês de fundos imobiliários, e todo mês, quando cai aquelas granas ali de fundos imobiliários, eu vou reinvestindo em outras cotas dos mesmos fundos ou de algumas ações, aí eu vou rebalanceando a carteira. Então é muito interessante que você pense em ter os fundos imobiliários. São livres de imposto de renda também, de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre os lucros que você tem. Como eu disse, você só tem que declarar lá para o seu contador no período de abril ali, naquela data que você tem que declarar, que todo mundo tem que declarar imposto de renda, falar que tem, você tem que mostrar que tem para a Receita, mas você não tem que declarar sobre os ganhos. Até teve uma proposta, mas não passou, estamos livres por enquanto disso, ok? E as ações é um bicho um pouco diferente. As ações são participações dos lucros das empresas. Então existem vários setores, né? Então eu vou falar de alguns setores dos mais seguros que eu considero. Por exemplo, bancos, telefonia, seguradora, saneamento, alguns setores dos mais perenes, setores que a sociedade precisa usar muito. Então são setores que pagam bons dividendos. Esses dividendos, eles não têm aquela previsibilidade do fundo imobiliário. Eles pagam alguns de 3 em 3 meses, alguns pagam uma vez por ano. Ah, então é melhor fundos imobiliários? Não, não caia nessa. O que é importante é a porcentagem que você ganha no ano. Então, às vezes tem uma ação que paga 10%, só que ela distribui esses 10% 2 vezes por ano. E o fundo imobiliário divide isso todo mês. Então, no fim das contas, o valor acaba sendo parecido, tá bom? Então, o que você tem que pensar
é em estudar boas empresas. Quanto de cada eu posso ter? Hoje eu estou tentando realocar a minha carteira desta forma, tentando ter o meio a meio, ok? Então, desses 50% que você colocar daquela grana dos 50-50, colocar em renda variável, 50%, desses 50% é metade em fundos imobiliários e metade em ações. É o que eu recomendo para você, porque você sempre vai estar bem balanceadinho ali. Aí existem vários setores de cada área ali, tanto nos fundos quanto nas ações, que eu falarei durante o ano também, por isso que eu faço convite para você ficar aqui com a gente, ok? As ações mais arriscadas, as empresas mais arriscadas, que eu considero assim, por exemplo, do setor de aviação, do setor de varejo, algumas fintechs, na verdade, que ainda elas estão investindo muito nelas mesmas, então são empresas de crescimento. Então é por isso que eu falo, às vezes a pessoa tem que se alinhar muito ao seu objetivo para montar sua carteira. Qual é o seu objetivo? Geração de renda? Aposentadoria? Então, eu acho que você deveria apostar mais ou investir mais em ações mais perenes, como as que eu falei ali, bancos, seguradoras, telefonias e tudo mais. Se você é mais novo, mais jovem, você pode ser um pouco mais arrojado, então você pode investir mais em ações de crescimento, ok? Tem uma estratégia que eu vou apresentar aqui para vocês na semana que vem, que se chama Estratégia Force, que é como montar toda a estratégia como se fosse uma teia, uma grade ali, para você ter uma carteira muito segura. Então faço convite para você ficar com a gente aqui no canal. Primeira coisa que você tem que fazer agora é começar a pensar na sua reserva de emergência, montar uma conta numa corretora, que é muito simples, inclusive para você comprar ações e fundos imobiliários, você tem que ter a sua categoria lá como agressivo. Então você tem que responder que você já manja de investimento, responder que você já tem conhecimento, você tem que responder nas perguntas da corretora lá, né, que você não tem pressa, que você está ciente das flutuações ali do mercado, das variações. Só assim você vai conseguir um perfil agressivo e só assim você vai conseguir comprar ações e fundos imobiliários. Se você ficar ali com um perfil moderado, você não vai conseguir, é um seguro ali, né? Uma trava de segurança da própria corretora, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fica com a gente, tem muito conteúdo pela frente, espero vocês terem entendido aí, tá bom? Como que começa, pelo menos é o primeiro passo, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fica com a gente até a próxima, é nóis!